Antes de mais nada, eu só queria deixar bem claro que tudo isso aqui é um reflexo da minha opinião. Nada deve ser levado como verdade absoluta e é bem fácil discordar de tudo na real. Então, se tu discorda, eu realmente adoraria ouvir o que tu tem pra falar. Desde já, muito obrigado pela atenção. Se você frequenta algum lugar, seja Discord, aba de comentários do MyAnimeList ou até mesmo roda de amigos que se propõe a debater anime, em algum momento Hunter x Hunter vai vir à tona. O que é bem justo, o mangá é magnífico e tem duas ótimas adaptações para anime. E esse é um grande ponto das discussões. Qual adaptação pegar para ver afinal? É quase senso comum na comunidade otaku que o jeito certo, entre aspas, de se ver Hunter x Hunter é ignorar completamente a adaptação de 99. Por N motivos, sejam eles fillers ou pela produção limitada que é um reflexo do ano que o anime era produzido. E no final só pegar o remake de 2011 por aqueles motivos batidos que tu provavelmente já deve ter ouvido. Como por exemplo ele ser estritamente fiel ao mangá ou ter aquela produção caprichada da Madhouse. E isso quando o nosso Otaku God não chega a um caso tão extremo de dar a sugestão de negligenciar totalmente o mangá por causa daquelas mesmas piadinhas sem graças e saturadas em relação ao traço do Togashi ou porque ele é viciado em Dragon Quest. E não porque ele tem sérios problemas de saúde. Mas enfim, é evidente que a adaptação de 2011 não entrega tudo o que de 99 oferece, e vice-versa. Até porque são dois artistas diferentes por trás de cada uma dessas obras, artistas com processos criativos diferentes. Por mais que primordialmente Hunter seja uma obra de Togashi, os animes são obras dos diretores, mas já eu volto nesse tópico. Por ora, vamos ver como o mangá se apresenta para o leitor. Logo no capítulo inicial, acontece o encontro de Gou com Kaito. Na ocasião, Kaito se viu obrigado a tirar a vida de um urso-raposa para salvar Gon. Logo depois é revelado que aquele animal tinha um filhote e que ele dificilmente sobreviveria sem os cuidados da mãe. Porém, nosso protagonista insiste em se responsabilizar pelo filhote e no final tudo dá certo. Eles se tornam amigos e todo mundo fica feliz. E eu amo como essa pequena sequência apresenta de cara como a dinâmica da obra funciona. Um universo com requintes de crueldade, que muitas das vezes pode ser interpretado como a desconstrução do gênero. Mas ao mesmo tempo não descarta as conveniências da revista, como amizade e protagonista bondoso, e as abraça para compor a obra como um todo. E por Hunter ser uma obra que instiga o leitor a ter interpretação própria, que eu prefiro a versão de 99. É indubitável que os quesitos técnicos do anime de 2011 são infinitamente superiores, mas tudo parece só um Ctrl+C, Ctrl+V adaptado esteticamente para o que vira hoje em dia. E eu realmente não senti a aura do diretor nessa adaptação. O que foi diferente quando eu assisti ao clássico. Eu senti muito a vibe de Furuhashi Kazuhiro. Mas afinal, quem é esse cara e por que a sua versão de Hunter se destaca? A sua obra é bem conhecida. O diretor já se evidenciou em dois campos do mainstream. O primeiro que eu vou abordar é Samurai X, a história de Kenshin Himura, um samurai que outrora foi um sanguinário assassino e agora busca por redenção. A apresentação é bem quente e autoastral, com o protagonista vivenciando pequenos conflitos cotidianos e, aos poucos, formando o seu grupo de amigos, o que é bem típico no shounen. Nada fora da curva e revolucionário até então, mas eu queria que você desse uma olhada nessa cena. Finalmente um adversário que vale a pena lutar. Agora podemos decidir quem realmente é o melhor de nós dois. Você está encrencado, Matusai. Esta luta é até a morte. Essa cena tinha o intuito de evocar a sensação pesada e fria do Kenshin do passado. A história do tal Kenshin do passado foi contada no OVA Samurai X Trust and Betrayal, também dirigido pelo Furuhashi. Aqui não acompanhamos o mesmo Kenshin do anime, e sim um passado trágico e sangrento de um assassino apático. E a mudança de tom das obras é clara como água. Apesar de serem primordialmente as mesmas obras, as propostas são completamente diferentes. Logo, como já foi dito, a forma que o OVA foi ambientado casou muito bem com o Kenshin do passado. Um ambiente frio, pesado e melancólico. E apesar do anime de Samurai X também cumprir sua proposta, às vezes maçante, tramas secundárias que não crescem o personagem principal, e tu, o telespectador, sabe que essas traminhas não vão levar a lugar algum. Enfim, pelo menos pra mim, o anime de Samurai X foi uma grande decepção.
Mas o OVA, meu amigo, o OVA, que delicinha de anime. Eu amo como no OVA tudo é uma externação do estado sentimental do Kenshin naquele instante. Às vezes, a forma que as informações são transmitidas são confusas, mas isso não é o problema. O Kenshin também é um personagem confuso e difícil de se decifrar naquele momento. As cores são entonadas em uma paleta fria, mas ao mesmo tempo tem detalhes vívidos e brilhantes, que refletem o início de arco de personagem de Kenshin. Ou talvez eu apenas esteja delirando e goste dessas adaptações porque o adolescente Ed fã do Sasuke que está dentro de mim ainda não morreu. E por falar em Ed, vou aproveitar o gancho e falar do outro anime do Furuhashi que também alcançou mainstream. No caso, Dororo. Dororo é a adaptação do mangá clássico de Osamu Tezuka, um dos expoentes da mídia. Tezuka, não à toa, carrega o nome de pai do mangá moderno. A influência do mangaka é gigantesca, e isso é claro até nos dias de hoje. Paradigmas que ele criou são modelos para as novas histórias que surgem nos dias de hoje. No começo de mangá de Dororo, por exemplo, Hyakimaru, o protagonista, aparentou ser bem comunicativo e ter um ímpeto de justiça bem acentuado. Essas características, por exemplo, você acha no Gon, e isso é completamente o oposto do Hyakimaru apático do anime. E o jeitinho Furuhashi não tá só no protagonista, elementos que eram presentes no OVA de Samurai X também estão presentes no anime de Dororo, com uma ambientação pesada e cores mais mortas. Tudo isso para reforçar a ideia de herói trágico que está sendo retratada. E não entendam mal, não é pelo anime ter uma pegada fria e madura que ele automaticamente vai ser melhor do que os outros. Porém, a ambientação é um dos elementos imprescindíveis para nos deixar cientes do estado de espírito do personagem, e isso só vem agregar no seu posterior desenvolvimento. Portanto, como o tema desse vídeo é Hunter e eu já me afastei demais, agora chegou naquela parte inevitável de comparar uma mesma cena das duas adaptações diferentes. Mas antes, permita-me contextualizar de tudo rapidinho. Ao fim do exame Hunter, os personagens aprovados adquirem a licença Hunter. Além de todo o prestígio, a licença concede ao portador vários benefícios, como por exemplo acesso a sites, informações sigilosas, transporte e moradia gratuita, dentre outras. Entretanto, nosso protagonista Gon se recusa a se aproveitar de todos os privilégios, pelo fato da sua experiência no exame Hunter ser de bastante impotência e dependência. Segundo ele, sem a ajuda de diversas pessoas, ele nunca teria passado nos testes. E um dos personagens que o ajudou a ter esse objetivo cumprido foi, pasmem, Hisoka. Chegamos então na parte que eu queria. Na quarta fase do exame Hunter, os candidatos recebem a missão de capturar a placa com o número de outro participante. É necessário 6 pontos para passar de fase. Sua placa e seu alvo valem 3 cada um, enquanto as placas alheias valem apenas 1. Gon tem o azar de tirar Hisoka no sorteio, sem dúvida o personagem mais perigoso de todos ali. Então, depois de passar 2 dias balançando a vara, chegou o fatídico momento de Gon caçar Hisoka. E é aqui que as diferenças das adaptações começam a aparecer. Na versão de 2011, o cenário está todo ambientado de dia, quando na versão clássica o diretor opta por fazer de noite. Além da trilha sonora, esse foi um fator muito importante para nos deixar claro que aquilo era uma situação de perigo. Não só pelo Gon estar tentando pegar a placa de um personagem, que obviamente é bem mais forte que ele, como também não descarta a possibilidade de Gon ser uma presa, por motivos óbvios. Ele também está no exame, alguém também tirou sua placa e está de noite. Tudo é mais fácil para os predadores durante a noite. E é o que acaba acontecendo. Gon tomou nó tático desse personagem e acaba recebendo um dardo envenenado que o deixa imobilizado. É quando então Hisoka aparece depois de ter abatido o personagem que ferrou com Gon. Ele então cede sua placa porque ele já tinha completado 6 pontos com outras placas de outros participantes. Porém, nosso obstinado protagonista recusa a placa, e o que acarreta no Hisoka dando esse socão no Gon e dizendo que só aceitaria quando ele fosse capaz de devolver um soco como aquele. No episódio seguinte, então, temos uma sequência maravilhosa exclusiva do anime de 99, na qual mostra o Gon agonizando, mal conseguindo se mover. Ele tenta então se virar sozinho, tentando comer as raízes de uma árvore, mas não dá muito certo, e ele acaba desmanhando. Enquanto ele está apagado, ele sonha com sua tia Mito, o que nos remete à sua impotência e dependência. Isso fica mais claro posteriormente quando esquilos traziam nozes para ele poder comer, já que não era uma boa ideia continuar comendo aquelas raízes. Convenhamos, bem mais marcante do que ele encolhidinho, bravinho dentro de uma árvore.
E longe de ser uma encheção de linguiça, essa pequena sequência só acrescentou peso para uma das cenas mais importantes do Gon. Uma cena que evidencia seu crescimento e desenvolvimento como personagem, que é quando ele finalmente consegue devolver o soco de Hisoka. Por causa desses pequenos momentos, a situação ficou muito mais catártica e você sente na pele o desenvolvimento de Gon. E tudo isso foi arquitetado com maestria por Furuhashi e a equipe de Hunter clássico. Isso porque eles interpretaram e decidiram quais seriam os melhores caminhos para descontar essa história. Mesmo que tu já tenha visto de 2011, confia, vale muito a pena revisitar Hunter no anime clássico de 99.